Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cristiane, de Língua Portuguesa, e hoje nós vamos ter uma aula de revisão sobre conto. Então, nós vamos revisar um pouquinho a estrutura do conto, interpretar um conto de acordo com as condições literárias do período e reconhecer o funcionamento de figuras de linguagem em um conto. Então, primeiro, para que a gente fale um pouquinho sobre o conto, eu vou ler para vocês do Machado de Assis, né? Não poderíamos deixar de trazer o Machado de Assis. Tinha dado Aves Marias. A senhora Dona Custódia saiu para ir levar umas costuras à loja que era na Rua do Hospício. Pegou as costuras, entrouxou-as, pôs um xale às costas, um rosário ao pescoço, deu 5 ou 6 ordens à sobrinha e caminhou para a porta. Venha quem vier, não abras, disse ela com a mão no ferrolho, já sabes o costume. Sim, titia, não me demoro nada, desculpe. Luísa Marques tinha 18 anos. Não era um prodígio de beleza, mas não era feia, pelo contrário. As feições eram regulares, as maneiras gentis. O olhar meigo e cândido, mediana estatura, delgada, naturalmente elegante. Tinha proporções para vestir bem e primar pelos adornos. Infelizmente, não tinha adornos, nem os vestidos eram bem cortados. Pobres já se vê que deviam ser. Então, o que vocês vão fazer agora? Quero que vocês fiquem em mãos aí com o caderno, né? Que hoje vocês vão fazer, então, todas as atividades, né? Já que é revisão. Então, vocês vão escrever lá, pessoal. Qual é o tema do texto? Lembrando que tema e assunto são diferentes. Quem que conta essa história? Onde se passa a história? Quem são e quais as características dos personagens ou das personagens, ok? Um tempinho para que vocês façam.
Vamos às respostas? Então vamos lá. Era uma história de uma moça de 18 anos e sua tia. Quem quiser colocar aqui o nome dela, tudo bem, tá? Aqui são sugestões, então, de respostas. Na número 2, quem que conta a história? É um narrador em terceira pessoa, que não participa, então não tem como colocar nome para essa pessoa, narrador em terceira pessoa. Onde que se passa, né? Na casa que fica na Rua do Hospício. E quais eram as características e quem eram essas personagens? Lembrando só que característica pode ser física ou psicológica, né? Então, quando você consegue trazer ali coisas do interior dessa pessoa. A tia Ana Custódio, uma senhora religiosa, e Luísa Marques, uma jovem de 18 anos, elegante, mas sem grande beleza física. Relembrando, então, qual é a estrutura do conto? Como toda narrativa, o conto, ele apresenta os elementos básicos, então, narrador, que pode ser em primeira ou terceira pessoa, o personagem, então pode ter um ou mais personagens, o conto ele não tem muitos personagens porque ele é curto, né? O tempo, espaço e enredo. A sequência narrativa apresenta a apresentação, o desenvolvimento, um clímax e o desfecho. Isso daqui tudo vocês já sabem, a gente só está dando uma breve revisada. As narrativas em formatos de contos são curtas e apresentam geralmente um único conflito, né? É diferente, por exemplo, de uma novela, de uma peça de teatro, né? Que são narrativas bem mais longas. Identifiquem nos trechos a seguir de quem é cada uma das vozes. Como assim vozes? Quem é que falou essas coisas? Primeiro, tinham dado a Ave Marias. A senhora Dona Ana Custódio saiu para ir levar umas costuras à loja que era na Rua do Hospício. Quem disse isso? Depois, quem disse, venha quem vier, não abras, disse ela com a mão no ferrolho, já sabes o costume. E quem disse, sim, titia, tá? Um tempinho para que vocês façam.
Essa foi fácil, né? Vamos lá? Então, a primeira frase é a voz desse narrador aí, né? Então, só colocar a voz do narrador já é o suficiente. Venha quem vier, não abras, disse ela, foi a dona Ana. E sim, titia, obviamente, né? A voz da Luísa Marques, ou voz da menina, voz da sobrinha da dona Ana, enfim. O contexto de produção da obra literária. O que é o contexto? É aquilo que está por trás de um texto, né? A época em que o texto é escrito é importante, por quem é escrito é importante, né? Então aqui, o que nós temos? O Machado de Assis. Não precisa nem dizer que ele foi, né? Ele é considerado até hoje o autor mais importante da literatura brasileira. Ele escreveu romances, contos, poesias e cartas. Há obras que apresentam características do período do romantismo e outras do período do realismo. Então, por que ele é tão importante, né? Porque ele pega aí parte, né, de uma escola literária e parte da outra escola literária, né? E não se bate com isso, ele vai embora e faz aí diferentes textos. E foi o fundador da Academia Brasileira de Letras. O que é o romantismo? Vamos relembrar um pouquinho. O próprio nome romantismo, hoje muito utilizado por nós também, né? Ele tem características. Quais são elas? Vamos relembrar. Então, primeiro, ele foi um período literário do século XIX. Ele tinha como característica o nacionalismo e a idealização, tem idealização da mulher, né? O amor ideal, aquela coisa perfeita, o ser feliz para sempre, né? Então, ela vem ali desse romantismo. O amor platônico, quando você fica imaginando aquele amor impossível, né? As descrições idealizadas da mulher, a mulher sempre perfeita, não se enxerga o defeito da amada. A natureza é muito retratada no período do romantismo, certo? E eles sempre vão ter ali o final feliz ou trágico, mas morre-se por amor, tá? Então, o amor é aquilo que move as histórias do romantismo, ok? Agora vejam só, quais são características do romantismo? Apresentar longas descrições da realidade e idealizar a mulher e criticar a sociedade, apresentar um romance psicológico e a natureza de modo idealizado, idealizar a mulher ou o amor. Vejam que não é muito, você consegue se confundir, tá? Então prestem atenção, eliminem de cara aquilo que vocês acham que está mais fora dali das características e vão pensando um pouquinho. O que vocês acham que é, gente?
Deu certo, galerinha? Vocês encontraram a resposta? Vamos pensar um pouquinho só antes de eu dar a resposta para vocês. Na letra A, apresentar longas descrições da realidade e idealizar a mulher. O que vocês acham que elimina com relação ao romantismo, né? A idealização da mulher ou a descrição da realidade? Será que era importante para o romantismo descrever a realidade nua e crua como ela era? Né? Vamos pensar. Letra B, idealizar a mulher e criticar a sociedade. Puxa vida, de novo apareceu idealizar a mulher, tá ficando forte aqui, né, essa alternativazinha. Então, vamos pensar lá. É a idealização da mulher, porque é romântico, porque é romantismo, mas será que a ideia também é criticar a sociedade? Letra C, apresentar um romance psicológico e a natureza de modo idealizado, né? Então, opa, mas apareceu idealização. Será que vocês pensaram nisso como uma possível resposta? Ou letra D, idealizar a mulher e o amor, né? Veja, idealização da mulher aparece em todas, né? Então, obviamente, ela é sim uma das características. Mas o que seria outra coisa aqui, né? Então, acertou quem colocou a letra D, idealizar tanto a mulher quanto o amor, beleza? Agora, o realismo. Lembrem que quando uma escola literária ela se inicia, ela geralmente vem se contrapondo às características da escola literária anterior, né? Então, se no romantismo era a idealização da mulher, era a questão do amor platônico, o realismo, como o próprio nome diz, ele vem para mostrar essa realidade, mesmo que seja dura, mesmo que seja ruim, mesmo que seja feia, tá? Então, olha lá. Ainda é um período literário do século XIX, né? Longas descrições retratando a realidade e as mazelas sociais, então tudo aquilo que de podre, né, que a gente diz, tudo aquilo que é feito por baixo dos panos, de sujeiras, então são retratados aqui principalmente na literatura. A crítica e ironia nos textos literários. Os romances são mais psicológicos e não tão aqueles idealizados, e o romance de tese, né? Aquele romance mais, digamos assim, menos platônico, né? Olha lá, o que vocês acham que são características do realismo? Então, letra A, apresentar longas descrições da realidade e idealizar a mulher. Letra B, idealizar a mulher e criticar a sociedade. Letra C, apresentar um romance psicológico e longas descrições com crítica social. Ou letra D, idealizar a mulher e o amor. Vocês vão pensar, opa, professora, você já não falou isso daqui? Sim, né? Então, eu tenho as mesmas alternativas do exercício anterior, mas aqui eu tenho também agora que procurar as características do realismo. Então pensem um pouquinho aí e aí a gente já retorna.
Agora ficou bem tranquilo, não é? Então vamos lá. Acertou quem marcou aí letra C, né? Então é característica do realismo apresentar um romance psicológico e longas descrições com crítica social, né? Então mostrar as mazelas aí da sociedade. Agora nós vamos reler um trechinho lá do texto do Machado de Assis e vocês vão ter que responder quais características descritas aqui nesse trecho permitem classificar essa obra dentro do período romântico e do realismo. Como assim? Porque existem características machadianas tanto do romantismo quanto do realismo, certo? Então, quais são elas? Ok? Qual é o trechinho? Mediana estatura, delgada, naturalmente elegante, tinha proporções para vestir bem e primar pelos adornos. Infelizmente não tinha adornos, nem os vestidos eram bem cortados. Vocês percebem que tanto há ali descrições mais idealizadas ali, né? Algo mais como ela deveria ser, né? Entre aspas, deveria. E como ela era realmente. Então, anotem aí quais dessas descrições são do período do realismo e quais são do período do romantismo.
Vamos lá então, pessoal? Então vamos lá, olha só. Mediana estatura, delgada naturalmente elegante. Naturalmente elegante mostra aí uma opinião, né? Infelizmente não tinha adornos, também mostra ali uma realidade. Então, o que a gente percebe? Que o trecho que a descreve como elegante naturalmente apresenta traços românticos, pois a beleza na mulher é considerada algo natural, né? Já o trecho que mostra a pobreza da personagem se enquadra mais naquela questão da realidade. Então, é uma característica do realismo, beleza? Agora, com relação às figuras de linguagem. A linguagem figurada é aquela que se refere ao sentido conotativo. O que é conotativo? É quando eu uso uma palavra com o sentido de outra palavra, né? Uma palavra se sobrepõe ao sentido da outra. Desculpem. Então, as figuras de linguagem mais recorrentes, aqui não significa que sejam só essas, nós temos uma grande quantidade de figuras de linguagem, mas são a metáfora, que acho que é a mais utilizada e conhecida por vocês, a metonímia, a hipérbole, antítese, paradoxo, aliteração, a assonância, desculpem, e a anáfora, né? Então, foram as vistas por vocês nesse trimestre. Você se lembra o que é uma metáfora? Uma figura de linguagem que usa uma palavra no lugar de outra para atribuir um sentido sem fazer comparação. Então, se eu digo você é um amor de pessoa, eu não posso dizer você é como um amor, porque na hora que eu usei o elemento comparativo, deixa de ser metáfora, né? Olha só, ela é uma flor. Tá? Então, flor significa bela, delicada, perfumada. Então, tem alguma característica ali naquela menina, né? Naquela pessoa, naquela mulher, que lembra ali a doçura da flor, a delicadeza da flor, tá? O conto começa com uma metáfora. Vocês vão localizar a metáfora no trecho e explicar o sentido. Então, como assim explicar? Por exemplo, quando eu digo lá, você é uma flor, o que significa? Tá? Então, explicar o sentido. Tinham dado Ave Marias. O que significa Ave Marias, né? Provavelmente vocês já deviam estar pensando, mas a professora não vai explicar o que significa isso? Não, a gente vai sim, mas primeiro vocês vão tentar identificar aí, o que são as Ave Marias, né? É a reza, né? Sim, é a reza, mas neste caso aqui está se referindo a quê, tá? A senhora Dona Custódia saiu para ir levar umas costuras à loja que era na Rua do Hospício. Então, qual é a metáfora, né? E o que ela significa, principalmente, tá bom? Pensem aí.
Vamos lá então, pessoal. Então, a metáfora, como eu já tinha, né, dado spoiler aí para vocês, é o tinham dado Ave Marias. Agora, a que se referem essas Ave Marias? Por que Machado de Assis se referiu desse jeito, né? Ali a Dona Custódia, o que significa isso? Então, para os católicos, dar Ave Marias refere-se ao horário em que esta oração ela era rezada, né? Hoje em dia, infelizmente, né, nem todo mundo mais tem esse hábito aí, né, os católicos, eu digo, de rezarem a Ave Maria nesses horários, mas antes era meio que religiosamente, digamos assim, todo mundo rezava. Então, às 6 da manhã, ao meio-dia e às 6 da tarde. Então, se a gente for pensar um pouquinho, agora voltar um pouquinho no que queria dizer o Machado, né? Olha lá, tinham dado Ave Marias, a senhora Dona Ana Custódia saiu para ir levar umas costuras à loja. Bem, se a gente fosse pensar lá então no tempo desse conto, né? Será que às 6 horas da manhã já tinha a loja aberta, ela já iria sair para ir para o comércio, né? Enfim, muito provavelmente que não. Será que então foi às 6 da tarde? Muito provavelmente não também, né? Vamos considerar aí que o comércio, né, geralmente, não é uma regra, né, gente? Mas pensem que nós estamos falando de comércio do século XIX. Nós não estamos falando aqui das nossas lojas, do nosso comércio, do shopping que vai até, né? Imagina, nem tinha shopping, tá? Então, pensem lá naquela época. Muito provavelmente o comércio nem sei se ia até às 6 da tarde, né? Então, também não podia ser. Então, provavelmente foi aqui, ó. Logo após ao meio-dia, então logo após o almoço, foi que isso aconteceu. Olha como é importante a questão do tempo num conto, né? Por quê? Porque se perguntasse para vocês, vamos supor que caísse esse texto numa prova e perguntasse para vocês, né? Em que tempo se passa? O que vocês responderiam? Não sei, né? Por quê? Porque eu tenho que relacionar essa metáfora aqui é o tempo, né? Aí é óbvio que a pessoa tem que ter um pouco de conhecimento sobre o que significa a metáfora, lógico, né? Porque senão também não iria adiantar. Mas então é a importância de você relacionar o tempo à característica do conto, certo? Outra coisa, quando você está falando sobre conto, lembram da aula lá sobre conto? É uma narrativa curta, mas o curta, gente, não é tão curta assim. Tanto é que se nós pegarmos ali no nosso livro didático, às vezes os contos, eles vêm frente e verso lá do nosso livro didático, né? Nossa, professora, mas ele é muito longo, eu escuto os alunos falando, né? Como assim curta? Mas é como eu disse, ela é curta com relação a outros gêneros também narrativos. Se você pegar, de repente, uma novela, o conto ele é muito curtinho, né? Então, claro, tem a crônica, que também é um texto curto, né? Então, se a gente lembrar um pouquinho aí da crônica, qual que é a diferença entre um e outro? Bom, a crônica, ela vai se utilizar de elementos do dia a dia, lembram? Eu posso estar olhando pela janela e eu vejo aquela cena todos os dias, aquele casalzinho está ali na pracinha em frente à minha casa. E, de repente, eu escrevo sobre aquilo. Né? Então, eu não preciso necessariamente de ter uma grande, mega inspiração, né? Não, é uma coisa muito mais simples, certo? O conto, ele já é mais detalhadinho, mais aprofundado, né? Eu uso mais figuras de linguagem. Aqui eu falei da metáfora, mas, por exemplo, quando fala lá que ela era bonita, ela tinha tudo para ser bonita, mas não era tanto. Eu tenho o que ali? Eu tenho quase que uma antítese, né? O que é a antítese? É quando eu tenho aquele contraponto, né, de situações. Então, eu tenho algo bom e algo ruim ao mesmo tempo,
certo? Então a gente tem que ir se utilizando e conhecendo as figuras de linguagem para dar aquele sentido maior ao meu texto. Quanto mais eu souber utilizar figuras de linguagem, mais eu vou dar expressividade. Se eu usar sinestesia, por exemplo, né, trago a emoção, trago os sentidos para o texto, ótimo, né, porque o meu leitor ele vai se apropriar daquilo, tá bom, gente? Então, o que nós vimos hoje? Vimos a estrutura narrativa e os elementos de um conto, relembramos, né, por meio da leitura e interpretação do conto, né, lembramos que Machado de Assis é um dos nossos maiores escritores da literatura, e vimos as características dos períodos literários, né, então, tanto o realismo quanto o romantismo, e algumas figuras de linguagem, certo? Então, por hoje era isso.